Obrigada, Delano. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus que nos acolhe e que nos recebe nessa noite, aos aqui presentes e aos que estão aqui online. E olha que online tem bastante gente, hein? Coisa boa. Bom, gente, dando sequência ao nosso estudo, hoje a gente encerra o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo com o seu último item, que é o item 11, intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. E hoje esse ensinamento, assim, de uma forma não mais curiosa, mas sempre prazerosa, eles têm uma capacidade, o Evangelho tem uma capacidade de nos tirar do lugar, né? E eu desejo que faça isso com todos os corações que vão ouvir agora o Evangelho, e vamos utilizar também o livro dos médiuns, para que a gente possa entender e aplicar no nosso dia a dia. Começa com uma passagem do Antigo Testamento, do livro de Jeremias. E aí a gente vai entender, intitulado assim, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que me blasfemam, o Senhor vos disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Está em Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Com essa passagem, o que já estava dizendo para a gente? Eu achei assim, curioso, né? Porque nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente vê uma citação do Antigo Testamento. Mas o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Eu não vim derrogar a lei. Então, aquilo que está valendo de lei do Antigo Testamento vem trazer um sentido maior com Jesus. E não raro, essa questão de Jeremias, que fala muito sobre as profecias, sobre mediunidade, e nada mais do que a doutrina espírita nos validar esse novo sentido de ter... É engraçado, gente, não tem jeito de não sorrir. É porque o Limiro consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ele está conseguindo estar aqui, presencial, e está na internet. Aí eu não consegui conter a alegria. Que coisa boa, né? A pessoa, quando gosta, ela está em dose dupla. É muito bom. Mas, voltando a essa questão, ela vai nos trazer sobre as questões das profecias, sobre as questões da mediunidade, e como o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que nos conduz a uma elevação moral, a uma elevação íntima de moralidade, a um caminho ao encontro de Jesus, né, a um estágio de moralização maior do que nos encontramos. Vamos tentar tirar o véu da letra e entender o que o profeta queria nos dizer, como acautelai-vos dos falsos profetas, preste atenção do que esses falsos profetas existem, olha, considere que tem alguém que fala do seu coração e não do coração do Senhor. E aí, quem comentou essa passagem, trazendo luz para os nossos corações,
foi o espírito Luos, que é um espírito protetor. E ele diz assim, para nos explicar: é dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Então, bom, já é um amigo que quer tratar com a gente sobre essa questão dessa passagem do profeta Jeremias. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que vos fala. Essa palavra claramente indica que já naquela época, lá na época do Antigo Testamento, os charlatões e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por consequente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, entre os judeus. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. E aqui eu quero parar um pouquinho para a gente poder absorver um pouco mais dessa passagem. O interessante é que ele já considera a possibilidade ou a realidade de fraude em profecias porque alguém queria levar vantagem com aquilo, visto que era de simplicidade enganar umas pessoas, o povo, uma nação, que fosse ignorante, que não conhecesse os critérios para distinguir o real do ilusório. Vamos colocar assim. Visto que a ignorância, ela é uma ilusão em si, porque ela termina quando ela chega o conhecimento. Então, a ignorância é a ausência de conhecimento. Então, na verdade, ela não existe. Ela deixa de existir quando o conhecimento toma conta, a sabedoria, o saber. É como as trevas. Elas terminam por si, assim, quando chega a luz. A treva é a ausência de luz. O que existe é a luz. Então, tendo essa possibilidade, esse campo minado de tratar a simplicidade, principalmente daqueles que muitas vezes se acomodam em não buscar a verdade, e aí a gente se recorda da introdução do nosso lar, quando diz, buscareis a verdade antes que a verdade vos surpreenda, é porque é essa busca incessante pelo conhecimento, pela verdade, para que a gente saia das trevas de nós mesmos, daquilo que a gente ignora, e deixa em cargo de outrem aquilo que a gente precisa buscar. Então, sabendo que, desde aquela época, o homem deposita a responsabilidade sua pela busca do saber para outrem, esse outrem pode fazer mau uso de acordo com o nível de conhecimento que se tem, de abuso, de moralidade, e ele faz mau uso, ele abusa, digamos assim, da preguiça alheia de sair do lugar e buscar conhecimento por si próprio, ou até do fato de ignorar que é ele que precisa buscar o próprio saber. É muito comum, às vezes, as pessoas encontrarem e ir para buscar pelos espíritos, né? Algumas interrogações. Eu vou casar, eu vou ganhar na loteria, eu vou para esse emprego, eu não vou para esse emprego. Perguntas das quais a pessoa precisa se movimentar e ela mesma descobrir por ela o que ela precisa fazer. Então, nessa conjuntura, nesse estado de simplicidade, a ponto em que eu ignoro aquilo que sou eu que preciso desenvolver, eu fico à mercê dos abusos. Então, esse espírito amigo, ele nos avisa dessa situação e, geralmente, só há um abuso quando tem alguma vantagem, é o que ele fala aqui. Fazem isso por uma questão de dinheiro, por uma questão de um benefício. Não fazem para simplesmente o auxílio, mas faz com o intuito de ganhar alguma coisa por si só. E aí são maus, são profetas, são pessoas impostoras ou fanáticas, porque
não traz a essência da verdade da ação da profecia, da mediunidade. Ele continua: nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Quer dizer, eles fizeram algo por si. E não tinha um bom espírito animando, não estavam vindo em nome de Deus, estavam fazendo por responsabilidade dele. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Porque dá uma sensação assim, se alguém vai fazer alguma coisa que eu preciso fazer, eu delego para ele e não faço nada. Então, vai dar trabalho eu investigar, eu questionar, eu buscar a veracidade, eu vou ter que sair do lugar. E como há muitas vezes a lei do menor esforço, a gente deixa as coisas como tá. E isso é algo complicante. No livro dos Médiuns, no capítulo 28, lá fala sobre o charlatanismo e do embuste. E aí ele vai falar, desde lá da 304, nesse capítulo, sobre essas questões de como que a gente consegue identificar isso. Porque as pessoas, os falsos profetas, e os que aqui estão se denominando como charlatões nada mais é sobre aqueles que querem ganhar de alguma maneira com o dom da profecia, com o uso e o exercício da mediunidade. Vamos dizer aqui que o profeta pode ser sinônimo de médium, porque é aquele que intermedia o plano espiritual com o plano material. Então, ele vai tirar proveito de algo que recebeu de graça e que deveria oferecer de graça pela oportunidade de se desenvolver a mediunidade com Jesus, aonde você ganha um movimento crescente moral em si. É algo que é um desenvolvimento, uma oportunidade de você desenvolver espiritualmente. Não que o médium seja um ser evoluído moralmente, mas ele tem ali uma ferramenta, uma apostila, um material didático com o uso da mediunidade que pode fazer com que ele se desenvolva moralmente, onde ele vai ter acesso a informações dos dois lados da vida e vai conseguir ter um conhecimento do que é bom ou ruim e vai poder discernir por si mesmo como que ele vai poder se moralizar diante daquela circunstância. Olha que maravilha, que oportunidade. A mediunidade, então, pode trazer a mediunidade com Jesus, pode trazer para o médium essa oportunidade de se desenvolver. Não significa que ele já seja um espírito de luz, mas que ele tenha ali na mediunidade como uma ferramenta de desenvolvimento moral, que pode ser usado. Todos escolhem isso? Aqui está dizendo que não. Uns fazem mau uso, né? No livro dos médiuns vai falar que eles fazem mau uso da mediunidade e correm o risco de não terem mais a assessoria, né? A assistência dos bons espíritos, e outros que nem mediunidade têm, abusam, são os charlatões, da fragilidade do povo que anseia por algumas informações que eles mesmos deveriam buscar e não delegar para outras pessoas. Então, na 304 do capítulo 28 do livro dos médiuns, diz assim: como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisesse explorar os espíritos. Os falsos médiuns, que significa pensamento daqueles que ganhariam nada com a mentira. Então, a gente pensa assim, como é que eu vou olhar esses falsos médiuns? Quem é que ganha nada com a mentira? Eu olho para o médium lá, se ele estiver mentindo, o que ele está ganhando com isso? Nada? Então, já posso pensar, então, será que não é mediunidade mesmo? Né? Então, não faz sentido estar mentindo, se ele não vai ganhar nada com mentira. Agora, ele está ganhando alguma coisa com essa mentira? Status, promoção, notoriedade, e às vezes não necessariamente dinheiro. Então, pode deixar dúvida naquele fenômeno, naquele efeito.
E continuam dizendo que os iludidos são de estar-se a ver os médios que se precatam, que se previnem, que se cautelam bastante. Aí se encontram, é fora de toda dúvida, um dos maiores armadilhas, um dos maiores perigos, em que muitos, infelizmente, esbarram, principalmente se são notados no espiritismo. Porque, às vezes, a pessoa ganha alguma notoriedade, né? Eles, isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Então, vencer a si mesma na mediunidade. Por isso que, muitas vezes, nas reuniões de desenvolvimento mediúnico, a gente vê muitos médiuns com receio, né? Até de se soltarem, com medo de estar enganando, com medo de estar querendo ali fazer mau uso da mediunidade. Será que é invenção da minha cabeça? Eu estou criando isso não tem um espírito aqui me ajudando? E eu me recordo que talvez até isso era uma das minhas inquietações, e que a Carminha, uma médium antigo da casa, falou comigo: olha, Tatiana, até hoje eu saio de casa e oro e peço a Jesus que não faça o papel de chacota, de palhaço, que eu tenha a integridade de levar a sério. Então, quando eu ouvi isso da própria Carminha, que tem anos de mediunidade, de exercício mediúnico, fiel no cantinho, a gente vê que essa é uma preocupação do médium, que tem por fidelidade a moralização, a sua moralização com Jesus. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E aí a gente continua a informar sobre essa questão que o Espírito nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se o espírito são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, e se lhes depara ocasião. Os iludidos são estar-se a ver os médios que se não precatam, previnem, cautelam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores engolhos, uma das maiores armadilhas em que muitos, infelizmente, esbarram, principalmente que são notados no espiritismo. E aí ele diz: é-lhes isso uma prova que só com muita prudência pode triunfar. O que é prudência? O médium conseguir distinguir se aquele espírito que anima é um espírito esclarecido ou não, ou precisa, ele vai nos dar esclarecimento, ou é ele que precisa de esclarecimento até mesmo do próprio médium. Aí diz aqui: aprendei antes de tudo a distinguir os bons e os maus espíritos, para por vossa vez não vos tornardes falsos profetas. E voltando no livro dos médiuns, agora no capítulo 24, sobre da identidade dos espíritos, eles vão dizer que a identidade, que às vezes muita gente preocupa saber quem é o nome, isso pouco importa, porque à medida que o espírito vai evoluindo, eles vão perdendo essa identidade devido a inúmeros nomes que eles já tiveram por várias existências. E a preocupação é muito mais com o comportamento, com a mensagem ensinada, com a fidelidade aos preceitos cristãos, do que com a personalidade em si. Mesmo porque, segundo aqui nesse capítulo, a partir do item 255, eles vão dizer que à medida que o espírito vai evoluindo, eles vão formando uma espécie de uma rede, de um grupo, de uma família, que vão trabalhar com aqueles preceitos morais. Então, propriamente, vamos dizer assim, a gente tem Bezerra de Menezes. Quantos não trabalham com Bezerra de Menezes e vêm em nome de Bezerra de Menezes, né? Então, uma equipe muito grande. Sheila, Irmã Dulce, e muitas vezes de nós precisamos de um nome para a gente nortear, mas não é esse nome, é a proposta de trabalho, de fidelidade envolvida nessa moralização, podemos assim dizer, né? Então, a questão do nome é secundária, podendo ser considerada o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito naquela escala espírita. O que importa mesmo é a moralização desse espírito, como que a mensagem que ele fala e o que ele tem para passar. O interessante, já deu meia hora? Já deu os 40 minutos? Não, né? Então, ótimo. Aqui eu achei muito interessante que no livro dos médiuns tem um critério para a gente poder avaliar e para saber se esse espírito é bom ou ruim. Então, ensina aqui para a gente que são os modos de distinguir os bons dos maus espíritos. E lá,
a partir da questão 266, eles vão dizer para a gente o que é importante a gente analisar como é que é isso. Aí eles vão falar, olha, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, na fala deles, não vai ter ódio, nem vai extinguir entre isso para os homens e nem para os outros espíritos. A ideia deles é uma ideia benévola. E aí, esse é que é o conselho, né? O São Luís vai nos mostrar quais são os conselhos que ele vai nos dar para a gente distinguir se um espírito é bom ou ruim. Se a ideia que ele está nos passando, enquanto médios, ou enquanto alguém que está recebendo, está ouvindo de um médium, para poder analisar essa mensagem, se é boa ou ruim. E ele diz assim, qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança. Quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opiniões seguras, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Olha o que São Luís está nos ensinando. Questione, interrogue, pergunte, pense, associe com o Evangelho. Ele está pedindo, consulte fulano, pergunte para alguém, olha qual que é o nome, passe pelo crivo da razão. E aí o Livro dos Médiuns vai citar 26 atributos. O primeiro é a respeito do bom senso. O segundo, ele vai falar que é a linguagem de sentimentos nobres juntos ao aconselhamento. E depois ele vai descendo todos, que eu não vou ler os 26 aqui, mas convido a todos a fazer essa leitura, que é a partir do item 226, lá do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 24, da Identidade dos Espíritos, que vale a pena. Mas esse 26 aqui vai fazer com que a gente comece a observar essa tempestade de ideias que passam pelas nossas cabeças e que são nada mais, que podem ser nada mais do que aconselhamento de espíritos que a gente não sabe se é bom ou ruim. E é um crivo para a gente poder analisar é que tipo de pensamento que está chegando na minha cabeça. O que é que vem sobre mim, inclusive sobre as relações que eu tenho com os outros. E aí a 26 vai falar assim, olha, para julgar os espíritos, e aqui a gente pode trocar a palavra espíritos por ideia, visto que eles se comunicam conosco através do pensamento. Então, esse pensamento que me chega, e aí eu já não tenho mais uma questão para me falar se a profeta externa a mim, uma pessoa encarnada, se ele é um bom profeta ou um mau profeta para eu fazer esse julgamento. Mas muito mais sobre esses pensamentos que me chegam até mim, que pode vir oriundo de alguma orientação, de algum espírito desencarnado, porque, como diz Paulo, vivemos em uma nuvem de testemunhas, então temos muitos espíritos conosco, e eles vão comunicar conosco através do pensamento. E aí a gente, para julgar esses pensamentos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar a si mesmo. E eis aqui, por que fala que é tão difícil, às vezes, a gente conseguir identificar um bom espírito do mau espírito? Será que a gente está tendo esse hábito de julgar a nós mesmos, sem com uma imparcialidade, identificando? Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal. Como quem diz, se eu penso que isso é certo, isso é o certo. E aí está essa grande... Eu preciso fazer essa isenção, porque na hora que eu conseguir julgar o meu parâmetro de bom, os meus paradigmas de bom e de ruim, eu posso identificar que eu não sou um espírito puro e que eu não posso ditar as ordens do que é certo e do que é ruim. E aí ele diz, continua a dizer, né? Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigmas exclusivos do bom e do mal, repetindo, do verdadeiro e do falso, tudo que lhes contradiga a maneira de ver
as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram lhes parecem mal. Então, seria assim, se eu adoto uma determinada religião, todas as outras religiões são erradas. Então, se não está dentro dessa minha religião, não está certo. Então, qualquer ideia que vem diferente, eu julgo. Mas isso pode ser em várias situações. Na conduta entre se relacionar com alguém, com o irmão, com o pai, com a mãe. E aí eu começo a colocar meus parâmetros. Ele diz, a semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade principal para a apreciação sã. Eu apreciar, eu analisar de uma forma saudável, de uma forma sã, sem viés, sem contaminação do meu próprio saber. Aí ele diz, a retidão do juízo. Olha como é difícil, gente, a gente saber se as nossas ideias são difíceis. Porque a gente consegue usar todo o crivo da razão que a gente pode, todo o evangelho que a gente tem, mas a gente questiona e a gente para no nível moral que a gente se encontra. Então, até aqui, eu tenho plena consciência que eu não tenho retidão de juízo. Por quê? Porque eu não sou espírito puro. Então, eu vou até onde eu consigo, e agora? Agora eu faço a prece. Agora eu oro e rogo para que aqueles que estão em cima de mim, com as ideias maiores, venham me socorrer, porque eu cheguei no meu limite da minha razão. Aí ele diz, disso, porém, nem suspeitam. Só que muitos a gente nem suspeitam. É o defeito sobre que mais se iludem os homens. Então, a gente fica se iludindo, achando que o nosso parâmetro, o nível moral de racionalidade que a gente tem, de compreensão, é o teto. Quanto muitas vezes a gente tem que pensar que ele é o piso. É daqui para cima. Aqui eu consegui compreender. Isso não está certo para mim, isso não está errado. De acordo com o meu juízo, que não tem completa retidão, porque eu não sou espírito puro. Então, eu rogo a Deus, eu rogo aos espíritos mais elevados que me socorram, que me tragam a luz da compreensão, para eu poder entender e conduzir e me entregar à vontade de Deus. E aí a gente diminui um pouco as nossas inquietações. Eu fiquei um pouco perdida, porque o cantinho começou às 19h30. Até às 20h10, graças a Deus. Então, a gente tem agora uma fala de Emmanuel fantástica, que aí vai entender e a gente conseguir conviver com essas ideias, com esses pensamentos, de critérios de avaliação, para a gente saber se convém ou não convém, de decisões, de análises do dia a dia, do trabalho, das relações familiares, das relações afetivas, que todas as vezes a gente, se temos o hábito de nos questionar, de nos analisar, nós vamos começar a fazer essas análises mais frequente com as outras pessoas também, sem condenação, só saber, olha, não convém seguir por essa linha, convém eu seguir por aquela. E aí Emmanuel vai nos dizer de quem de fato são esses falsos profetas, são essas falsas vozes, esses falsos pensamentos que nos chegam até nós, nos tirando, nos desviando da verdade e da moral. Está escrito lá no livro Servidores no Além, autores diversos, na lição 4, intitulado Entre as Falsas Vozes. E vamos ver se esses falsos profetas não estão muito mais perto de nós do que aqueles encarnados que profetizam aí e que cada um segue seu caminho, né? Mas hoje a gente tem que preocupar com o que a gente pode mudar. Emmanuel diz assim, se a preguiça te pede, descansa, responde-lhe com mais um pouco de esforço no trabalho que espera do teu concurso. Quer um falso profeta maior do que a mentira? Que a preguiça, e ela está às vezes tão perto da gente? Ele continua. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu, retribui com humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa, e que não passamos de meros servidores da vida entre os irmãos de luta onde estivermos. Então, em nós, conosco, a vaidade é um grande falso profeta. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-te auxiliando sempre. Às vezes a gente fica tão rígido, né? Que orgulho é esse? É um falso profeta em nós. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma
e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu extensivas a todos. Gente, eu achei isso fantástico. Esse maravilhoso Emmanuel, vou te contar. Aí continua. Se o egoísmo te aconselha, retém. Abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e impreivindica os teus direitos. Perdão, se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Espera a justiça divina, trabalhando e servindo com mais elevadas abnegações. E quem não chega a esses pensamentos assim, né, falando tão forte na nossa cabeça? Emmanuel fala, se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar sempre o companheiro, quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Para encerrar, Emmanuel nos esclarece, os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surgem cada dia, invariáveis, na forma de intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições divinas. A prática de suas lições divinas. E essa coragem para a gente praticar é toda hora que eu ouvir uma mensagem de um falso profeta, como esses citados por Emmanuel, porque é esses falsos profetas que nos impedem o progresso moral, é que a gente deve praticar como Emmanuel falou. Se está com preguiça, trabalha mais um pouco. Se vai pensar em vingar, faz isso não, auxilia. Se vai querer reter, distribui. E essa é a prática que vai nos mover, nos tirar do lugar. E ele diz, esqueça as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade ou da má-fé que nos enrijecem o sentimento. E de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos, pelos olhos de Jesus, e ouvindo os nossos irmãos pelos ouvidos de Jesus, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor onde estivermos. É nessa parte aqui que eu consegui perceber que o nosso juízo, ele é piso, ele é base, ele não é teto, que o teto é a moral de Cristo. Por isso que eu não posso ouvir com benevolência alguém a partir do meu juízo, porque eu sei que a minha impressão, ela é muito limitada. Eu não sou espírito puro. Eu preciso ouvir com os ouvidos de Jesus. Eu preciso ver com os olhos de Jesus, porque os meus parâmetros ainda são imaturos diante da perfeição. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe.